Muito bem, pessoal. Saiu hoje pesquisa Quest para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. A gente vai tratar dessa pesquisa. O principal ponto aqui é ainda o empate técnico ali, uma queda do Marçal, mas tem um empate técnico ali. Agora, quando você vai detalhar a pesquisa em São Paulo, você vê claramente que ele perde apoio entre homens. Uma base eleitoral do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal, em relação a todos os institutos de pesquisa, a gente fez uma reportagem aqui no SBT News no final de semana, mostrando que todas as bases dos institutos de pesquisa, não só da Quest, mas também da Folha de São Paulo, do Instituto Paraná, pesquisas da própria Intel, Atlas Intel, a base de votos, a maior base de votos do Marçal é entre homens. Nesse caso, a pesquisa Quest mostra ali uma queda de 6 pontos percentuais do Marçal. Aumenta um pouquinho a margem de erro quando você tem recortes, margem de erro da Quest é de 2, nesse caso você tem quase ali um dobro da margem de erro, mesmo assim a queda do Marçal entre os homens é uma queda significativa. Para falar comigo, para trazer mais informações, análises sobre as eleições, eu chamo Letícia Sorg, que é editora-chefe do SBT News, que já está aqui na tela. Letícia, muito obrigado aqui pela presença, como você está? Olá, Léo, tudo bem? Agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigada a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. Léo, é interessante notar que a Quest é a primeira pesquisa que é publicada depois da cadeirada, né? O campo, né? Os pesquisadores foram a campo entre domingo, dia 15, que foi o dia do debate da TV Cultura, onde isso aconteceu, e também na segunda e na terça. Então, ela pega uma parte do período pós-cadeirada, por assim dizer. E ela mostra uma estabilidade do Ricardo Nunes, com 24% das intenções de voto, uma oscilação do Boulos de 21% para 23%, e uma oscilação negativa do Marçal, de 23% para 20%. Por que eu estou usando oscilação? Quando essa alteração ela está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais, a gente não pode cravar que o candidato ele subiu ou desceu, mas é uma indicação bastante forte de tendência. E eu acho que é interessante notar, no caso do Marçal, que a tendência dele era de uma alta muito forte nas pesquisas dos últimos meses, né? Porém, o Datafolha já vinha mostrando um aumento da rejeição ao Marçal. E isso é muito delicado, porque acaba representando um teto de intenções de voto por candidato. Você tem uma rejeição, segundo o último Datafolha, de 44% para o Marçal, que é o candidato do PRTB. Isso significa que 44% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum nesse candidato. É uma porcentagem bastante grande, né, que é um sinal de alerta para a campanha dele, porque ele podia estar agradando um público bastante fiel, mas desagradando a cada vez mais pessoas. E eu acho que esse resultado da intenção de voto já mostra um pouco essa rejeição batendo e como, de certa forma, esse episódio da cadeirada não o favoreceu, embora ele tivesse ali, ele que levou a cadeirada do candidato da Atena, que, aliás, segundo a pesquisa Quest, oscilou positivamente 2 pontos percentuais, de 8% para 10%. Então, as pessoas viram esse episódio de uma maneira desfavorável para o Marçal e relativamente favorável para o Datena. Não sei se dá para dizer assim, porque ele também está fora ali do pelotão inicial. Mas chama bastante atenção e é também um ponto de atenção caso ele vá para um segundo turno. Que é o segundo turno, a gente tem também uma importância muito grande dos eleitores que não vão votar de jeito nenhum em alguém. E eles podem migrar para o outro campo, né? Mesmo que não seja o candidato da preferência deles. Tudo bem, Letícia. Dá um alô aqui para o pessoal do Ceará que está acompanhando a nossa transmissão aqui
no Nordeste TV. Ah, Também pedir para que quem está nos acompanhando responda aqui a enquete. Você acha que a cadeirada pode ter prejudicado Marçal na campanha? Vai lá na enquete no YouTube. Inclusive, se inscreve aqui no YouTube do SBT News. Aproveita para se inscrever, para tocar o sininho aqui do YouTube do SBT e já responde aqui a enquete. Tem participação aqui já de algumas pessoas que estão nos acompanhando, Letícia. Tem Ivan Vieira, que está falando aqui do Marçal, enfim. Tem o Ismael também, o Júnior Lima, a Luzinete, enfim. Programa começando aqui. Letícia, eu vou chamar para conversar com a gente, para dividir tela aqui com a gente, o Ariel Calgon, que nas quartas-feiras também traz análises políticas aqui sobre eleições cada vez mais próximas. A gente já está aí, já ultrapassamos aí a metade de agosto, né? Temos aí efetivamente mais 2 semanas e meia aí para as eleições, para o primeiro turno das eleições. Ariel, a Letícia falou aqui algo que você já tinha ao longo das apresentações aqui, das participações aqui no Poder Expresso, já vinha alertando que essa questão da rejeição, né? E a gente sabe que quando um candidato tem uma rejeição muito forte, é claro que rejeição, numa situação dessa, numa eleição de São Paulo, onde você tem vários candidatos, ela importa e importa muito. Num segundo turno, quando você tem uma polarização, uma disputa polarizada, a rejeição ali ela é praticamente o espelho contrário da própria aprovação. Então não tem tanta diferença você analisar uma rejeição, uma aprovação, quando você só tem 2 candidatos disputando. Mas nesse grupo de candidatos em São Paulo, a gente tem pelo menos três nesse primeiro pelotão. Essa rejeição ela acaba atrapalhando e muito os candidatos. Me parece que é isso que pode estar acontecendo com o Pablo Marçal. Não, Ariel? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Léo. Prazer estar com você também, Letícia, e com toda a audiência do SBT News. A rejeição é muito importante para a gente avaliar nesse momento e, como você bem lembrou, Léo, há pouquíssimo tempo do primeiro turno. Nós temos em 6 de setembro esse momento e é agora que os eleitores começam a prestar mais atenção nas campanhas de televisão, nas publicidades divulgadas nos intervalos comerciais, na internet também. Então, esse dado de rejeição começa a ficar cada vez mais fiel, mais próximo da realidade e vai indicando, porque é muito mais fácil para o eleitor indicar em quem ele não votaria em hipótese alguma, porque isso está associado a uma série de características que o próprio eleitor carrega e que, portanto, é mais fácil que ele diga. Então, esse dado de rejeição é muito usado pelas campanhas, inclusive, para identificar quais pontos os candidatos precisam abordar durante a campanha para reverter esse quadro com o eleitorado. E o que a gente vê nessa pesquisa Quest divulgada de hoje é um aumento da rejeição de Datena e Pablo Marçal depois da cadeirada. Datena continua sendo mais rejeitado, como a Letícia trouxe para a gente, mas a cadeirada não reverte positivamente para Pablo Marçal. Então ele agora precisa, de alguma forma, entender como vai trabalhar essa rejeição, levando em consideração que esse fato da cadeirada, e é até engraçado, né, que a gente, se tratando de eleições, use um termo como esse, mas é exatamente isso. E agora Pablo Marçal precisa entender como é que vai usar, porque ele esperava algo diferente. A gente precisa falar sobre isso. O Pablo Marçal esperava que a cadeirada, de alguma forma, revertesse positivamente para ele, porque geraria o engajamento nas redes sociais, uma posição vinculada a essa posição de vítima, mas que foi muito percebida como extrema pelo eleitor. E aí veio negativamente para ele. Tudo bem, Letícia, você também tem os números do segundo turno, que são também muito importantes para que a gente analise não só o segundo turno para o futuro, mas os dados do segundo turno mostram muito sobre o próprio primeiro turno, não? sim, sim. Então, no segundo turno agora, o cenário que reúne o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, né, que busca a reeleição pelo MDB, e o Guilherme Boulos, do PSOL, mostram um placar aqui de 46% das intenções para o Nunes contra 35%
do Boulos. E essa distância, embora grande, ela diminuiu do levantamento anterior para este. Vale lembrar que o Nunes ele tem um patamar de rejeição menor do que o do Boulos, e o Boulos tem conseguido um pouco mais de espaço. O Nunes ele tem o maior tempo de TV, né? Então, assim, é interessante que ele conseguiu manter uma rejeição baixa com um tempo de exposição alto na mídia tradicional, né? O Nunes, se o cenário for Nunes e Marçal, a diferença é maior. Então, o Nunes fica com 47% das intenções de voto e o Marçal vai para 27%. No caso de um embate entre o Boulos e o Marçal, o Boulos ficaria com 42% e o Marçal com 36%, o que quer dizer que eles estão ali no limite da margem de erro de 3 pontos percentuais, porque daí o Boulos teria de 39 a 42, né, ou para cima também, para baixo, e o Marçal de 36 a 39. Então, eles estariam ali nos 39. É muito menos provável que eles estejam empatados, porque quanto mais longe, né, do número cravado, né, menor estatisticamente a chance desse empate, mas existe essa possibilidade. E esses são os números de agora, que a gente vê, então, uma prevalência do Nunes em todos os cenários, nos dois cenários, né? E uma dificuldade de Marçal de avançar diante até dessa rejeição que ele tem, que é o que a gente está comentando aqui. Ariel, algo também importante é o seguinte, que a gente falou aqui no início do programa. O Marçal, em todas as pesquisas que a gente avaliou aqui no SBT News no final de semana, a base dele é uma base entre homens. Ele praticamente, na Atlas Intel, por exemplo, ele chega a ter mais... Ele chega a ser o primeiro colocado quando se as eleições fossem só no universo masculino, né? E aí a grande dificuldade dele é justamente essa, avançar sobre o eleitorado feminino. De alguma forma, nessa pesquisa Quest, mostra que já tem um empate ali que se confirma esse empate também entre os homens, o que é algo que não é uma boa notícia para o próprio Marçal, que acabou, segundo a pesquisa Quest, perdendo 6 pontos percentuais. Ele estava com 35% na última pesquisa, agora está com 29%. Eu te pergunto o seguinte, esse eleitorado masculino do Marçal, que ele acaba perdendo terreno, e não vale o argumento de que agora as pesquisas não valem, porque quando as pesquisas mostravam também um crescimento, né, de determinados candidatos, o candidato acredita. Quando mostra uma queda, se coloca a pesquisa em dúvida. A pergunta que eu faço para você, Ariel, é o seguinte: será que essa cadeirada nos homens em relação a esse universo masculino acabou pegando mal para o Marçal, no sentido de que ele vinha chamando o tempo todo o Datena de covardão, de que não reagiria e que chorou e tudo mais. E o Datena acaba, de uma forma agressiva, que a gente está longe aqui, Letícia sabe muito bem disso, de defender qualquer agressão dentro de uma campanha, mas tem um fato inexorável, que é uma cadeirada que aconteceu, como você mesmo disse, Ariel. E o que é que isso pode ter representado? Será que, nesse caso da cadeirada, Marçal acabou levando essa cadeirada e se atrapalhando no próprio discurso dele, agressivo e vibrador, vamos dizer assim, no sentido de tentar energizar essa base eleitoral dele? Léo, essa redução entre homens é muito significativa para Pablo Marçal, porque esse, como você bem apontou, é o eleitor que estava apostando nele nos outros levantamentos, inclusive da Quest. Então, quando há essa redução exatamente no público que é o alvo da campanha de Pablo Marçal, é um ponto de alerta dentro da campanha. É difícil dizer se foi exatamente a cadeirada que causou isso. A gente tem esse elemento que é muito forte e é muito novo, mas de toda forma, o que a gente pode levar em consideração são esses elementos que você mesmo trouxe. Então, Pablo Marçal tinha esse discurso
discurso que é muito mais voltado ao público masculino, ao universo masculino, por dizer assim, e, de alguma forma, esse discurso é rompido quando há essa cadeirada, ele é afrontado por outro homem, é um debate entre esses universos masculinos. Então, é possível, de fato, que a cadeirada tenha influenciado essa redução no voto do eleitorado homem. Agora, é importante a gente levar em consideração também que Marçal caiu entre homens, mas caiu também entre pessoas que votam no Bolsonaro. E as pessoas que votam no Bolsonaro também são majoritariamente homens. E isso se deve justamente ao fato de que, na última terça-feira, na última sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um vídeo amador ao estilo dele para a campanha de Ricardo Nunes e foi o primeiro grande movimento de apoio a Ricardo Nunes, e isso, de alguma forma, pode ter migrado esse eleitor homem que votava no Bolsonaro para Pablo Marçal. E aí, logo no domingo, vem o elemento da cadeirada, que envolve todo esse aspecto simbólico desse universo masculino e que está muito relacionado ao que é a campanha de Pablo Marçal. E aí, isso é um prato cheio, né, para Ricardo Nunes, que, como Letícia bem trouxe, ele tem todo esse tempo de televisão, e esse tempo de televisão, ter a máquina pública, traz os dois lados da moeda, né? Ele é positivo porque, de alguma forma, você tem mais espaço, tem mais recursos, mas, ao mesmo tempo, você sofre mais ataques. E Ricardo Nunes tem feito uma gestão muito boa desse conjunto. Ao passo que Guilherme Boulos, ele é mais preferido dentro do público feminino. Então, há esse confronto, essa rivalidade dentro desses eleitorados, e agora, especialmente na reta final de campanha, é o público feminino que olha mais para a campanha e que é mais assíduo à urna na votação. Então, isso é um ponto positivo para Guilherme Boulos. E esse elemento de redução de votos entre homens prejudica muito a campanha de Pablo Marçal e faz com que ele, de alguma forma, precise agora reorientar. Havia uma dificuldade mesmo dentro da campanha de Pablo Marçal de atrelar o discurso do candidato a pautas que estão mais ligadas, de uma forma geral, e aí os estudos dizem, ao que é chamado universo feminino, que é o cuidado dos filhos, a família, que embora não seja só isso, mas é isso que está comumente associado. Então agora, Pablo Marçal pode de alguma maneira tentar reverter isso, mas é bem difícil nessa reta final. Ariel, a gente vai falar das outras cidades, das outras pesquisas. Tem um elemento importante ao falar das outras pesquisas, que é esse cabo eleitoral. E aí eu vou tratar contigo já sobre esse cabo eleitoral Bolsonaro. Nessa pesquisa com a Oeste, voltou a se falar sobre a importância do Tarcísio. Eu, olhando os números friamente, tenho dúvidas em relação a esse apoio do Tarcísio, se isolando o apoio do Bolsonaro em relação ao Nunes. Eu acho que é cedo para se fazer uma análise de que o apoio do Tarcísio vale mais do que o apoio do Bolsonaro em relação ao Nunes. O Tarcísio acabou de ser eleito agora há 2 anos, né, 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio aí, numa eleição. Ele precisa ainda se consolidar como político e, efetivamente, essa que você acabou de citar, né? Esse vídeo do Bolsonaro em relação ao Nunes talvez tenha sido mais significativo do que o próprio apoio do Tarcísio. Vou falar isso com você quando a gente falar sobre a eleição no Rio, porque me parece que a queda do Eduardo Paes e a subida do Ramagem tem, sim, uma força do Bolsonaro em relação à eleição do Rio, que aparentemente é uma eleição que estava decidida, mas houve um avanço do Ramagem, uma queda do Paes, que é bom olhar e esperar as próximas pesquisas para ver esse movimento no Rio de Janeiro e a força eleitoral de Bolsonaro. Letícia, eu queria tratar de quer dizer, dentro do assunto de eleições, mas a gente anunciar o debate do SBT na próxima sexta-feira e você tem todos os detalhes. Inclusive, não vai ter cadeira pregada. É isso, né, Letícia? Não vai ter. O que eu fiquei sabendo é que as cadeiras são pesadas e que a gente vai apelar para o bom senso dos candidatos
para ter um comportamento, como disse o César Filho, que será o mediador do debate, para ter um comportamento que não seja digno de quinta série, né? Ele até falou isso publicamente numa entrevista. Então, acho que essa é a mensagem da casa para os candidatos que vão estar aqui. O debate começa às 11h15 da manhã, na sexta-feira, mas as pessoas vão poder acompanhar o debate desde as 10 horas aqui no canal do SBT News no YouTube. O Léo vai estar aqui também comentando, o Ariel também. A gente vai acompanhar a chegada dos candidatos aqui ao SBT, o lounge, o clima, os bastidores. Então, assim, esse debate ele vai ter 4 blocos. O primeiro e o terceiro blocos vão ter perguntas entre os candidatos e direito à réplica e à tréplica. O segundo bloco, os candidatos nesse segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas e no quarto bloco eles terão direito a considerações finais. E a gente espera que a gente chegue lá sem cadeiras voadoras e nada parecido. E eu também queria aproveitar, Léo, para lembrar que amanhã a gente vai ter divulgação de Datafolha e na sexta-feira tem Paraná Pesquisa. Então, assim, esse Datafolha já vai pegar exatamente depois da cadeirada, vai ter também um pouco do debate da Rede TV com o que foi ontem pela manhã. Então, acho assim, a gente vai ter mais elementos ainda para avaliar na sexta-feira, qual é a tendência desses candidatos nessa reta final aí, né, que, enfim, 15 dias para as eleições praticamente. Só relembrando, então, sexta-feira, às 11h15, mais aqui com a gente no YouTube SBT News, a partir das 10 horas. Ariel, estaremos lá. Muito obrigada. Estaremos lá. Letícia, muito obrigado aqui. Eu continuo com a Ariel aqui nas outras cidades. Agradeço muito aqui a sua participação, a sua gentileza com a gente. E até sexta-feira aqui no debate do SBT, transmitido aqui também no YouTube do SBT News. Um forte abraço. Letícia Sorg, editora-chefe do SBT News. Eu que agradeço. Muito obrigada, Léo. Obrigada, Ariel. Boa continuidade de programa para vocês. Muito obrigada. Ariel, vamos lá. Vamos falar agora sobre Rio de Janeiro. Teve uma queda. Eduardo Paes está com 57%. Teve uma queda ali, uma queda para além da margem de erro, e Ramagem também sobe para além da margem de erro. O que é que te parece esse resultado agora? A gente pode acreditar isso a um envolvimento do Bolsonaro na campanha do Ramagem? Afinal de contas, a gente está falando de um deputado federal que é policial, né, federal, delegado de Polícia Federal, foi chefe de ABIN, tem ali vários elementos, vários símbolos bolsonaristas, mas estava com uma dificuldade muito grande até o início efetivo da campanha. Agora, pode ser que não chegue. A gente, como você bem lembrou no início, tem muito pouco tempo aí para o primeiro turno, pode ser que não chegue. Mas se de uma pesquisa para outra, a diferença de Ramagem para Eduardo Campos for nesse ritmo, e a gente não está dizendo que vai ser, mas se for nesse ritmo, Eduardo Paes tem que começar a se preocupar com essa queda e com essa subida do Ramagem, não? É exatamente essa mensagem que esse levantamento Quest de hoje traz para o Rio de Janeiro. Eduardo Paes precisa, de alguma forma, intensificar sua campanha nesse sentido de garantir uma vitória em primeiro turno, que vinha sendo tratada dessa forma desde o começo dos levantamentos. Eduardo Paes parecia muito à frente de Alexandre Ramagem. A gente comentou aqui sobre a dificuldade, inclusive, de Alexandre Ramagem se associar ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que pudesse, então, angariar esses votos. E agora, o que eu acredito que essa pesquisa mostra, e há uma outra estratificação que ela faz que é muito interessante para isso, é justamente os eleitores reconhecendo que o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é Alexandre Ramagem. Então é muito interessante ver o gráfico visualmente, porque mostra que há uma queda mesmo. Aqueles que acreditam que Eduardo Paes é apoiado por Bolsonaro cai drasticamente desde o último levantamento em agosto, e agora Alexandre Ramagem recebe esse reconhecimento de que é o nome de
de Jair Bolsonaro. Embora a participação do ex-presidente estivesse tímida na campanha, há uma série de elementos que a gente pode usar, tanto a associação que o candidato faz, mas os recursos em televisão, mas sem dúvida agora o eleitor começa a entender que o nome de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro é Alexandre Ramagem. É isso que a Quest mostra e fica o desafio para trocando os nomes aqui, Eduardo Paes, de justamente tentar impedir esse quadro de crescimento de Alexandre Ramagem, se quiser levar no primeiro turno. Vamos lá, Recife, Ariel. Recife, João Campos liderando aqui com 77% das intenções de voto no Recife. Acho que, assim, não dá para arriscar, a política não dá para você cravar nada antes das urnas serem abertas. Agora, se eu fosse apostar aqui, não teria dúvidas em apostar no João Campos para essa vitória. É uma distância muito grande para o segundo colocado, que aí sim é um candidato apoiado pelo Bolsonaro, mas que, ao contrário de Ramagem, não conseguiu avançar na eleição da capital pernambucana. Diga-se de passagem que o fenômeno João Campos no Recife é muito forte. Então, assim, é um problema do Gilson Machado. Poderia ter sido outro candidato? Bem, isso é problema do PL, isso é problema do partido. Agora, acho que qualquer nome que fosse concorrer com João Campos teria muita dificuldade de fato, passar dos dois dígitos. O que se trata é isso. Nenhum dos candidatos ultrapassou ainda os dois dígitos na pesquisa, ao contrário do Rio de Janeiro, que o Ramagem, de fato, ele rompeu aí os dois dígitos, está próximo ali, inclusive dos 20%, se for avaliar ali margem de erro. Ariel, queria um comentário rápido sobre Recife. É isso, a eleição do Recife, praticamente, a gente tem essa dificuldade, não podemos confirmar, mas é uma eleição que está muito favorável a João Campos, e ele tem, como você mencionou, Léo, esse capital político próprio, particular, e aí pode ser vinculado também à sua família, a gente pode ter essa interpretação, mas os outros dois candidatos não apresentam pujança nesse momento. Eles crescem 2 pontos percentuais, cada um, nesse último levantamento, mas é natural que isso aconteça justamente porque o eleitor vai começando a definir seu voto. Agora a expectativa é justamente essa de que seja, dentre as capitais, aquela com maior, um prefeito eleito com maior porcentagem de votos. E João Campos carrega consigo tanto a história de sua família, mas também uma aprovação muito boa de sua gestão dentro da cidade. E um outro elemento que a Quest traz para a gente nesse levantamento de quarta-feira é a confirmação. Os eleitores estão decididos, conhecem, que é um ponto importante, e estão decididos a votar em João Campos. É quase a mesma totalidade de intenção de voto é a que está decidida a votar em João Campos. Ariel, vamos lá, vamos terminar aqui, fechar rápido aqui com Belo Horizonte. Uma pesquisa que parecia ali com uma certa tranquilidade ali do Tramonte, acaba que o Noma acaba subindo bem e o Engler está com 18%. Ou seja, não tem um empate técnico ali, tem uma briga clara pelo segundo lugar, para ir para o segundo turno, mas não dá para desconsiderar. Até porque o prefeito, o Fuad Noman, estava muito atrás, né, nas últimas pesquisas e claramente ali se recuperou, né? A gente não dá para desconsiderar em momento nenhum, quando a gente vê pesquisas iniciais de pré-campanha, de dificuldades de quem está no cargo, né? A reeleição é algo muito importante sempre, né, Ariel? Sim, e a gente costuma dizer que quem está no cargo tem essa facilidade, mas o fato do Faúd Noman ter sido vice de Calil e ter começado a campanha desconhecido, ele começou a campanha com 9% nos primeiros levantamentos e agora já ocupa esse segundo lugar muito próximo do Tramonte e com essa tendência de ir a segundo turno. Então esse é um ponto de destaque, justamente porque o Bruno Engler, que aparece em terceiro lugar, ele é o nome de Jair Bolsonaro e não tem conseguido trazer esse capital do ex-presidente para si nessa campanha.
Então, de fato, o Faúlio se fez conhecido e conseguiu chegar ao segundo turno, ao segundo lugar, com tendência de segundo turno. Agora, um ponto importante para Belo Horizonte, que a pesquisa Quest traz, é um alto número de eleitores indecisos. Então, quando a gente tem essa campanha, ao passo que Recife parece super claro o que vai acontecer, Belo Horizonte não. Há uma indecisão entre os eleitores, as pesquisas mostram uns candidatos embaralhados ali em quem está em segundo lugar para o segundo turno. Então, é algo que a gente pode esperar nessas 2 semanas que restam, uma campanha muito mais ativa dos candidatos, e aí eles vão forçar ataques, inclusive, para que haja essa tentativa de migrar voto e uma marcação de identidade para que o eleitor defina de fato seu voto. Mas esse é o ponto em BH, uma campanha que está muito indecisa, ainda não é possível ter uma clareza de quem vai ao segundo turno. Ariel, muito obrigado. Até sexta-feira pela manhã a gente começa aqui, vai começar o esquenta, vamos dizer assim, para o debate no SBT. Então, eu e Ariel estaremos aqui junto com Jesus Mosquera também, toda a equipe do SBT News, para fazer o esquenta do debate em São Paulo, com os principais candidatos apresentados pelo César Filho. Ariel, muito obrigado, um forte abraço para você e até sexta-feira. Eu que agradeço, Léo, vai ser ótimo. Até lá.